E eu vou te convidar a fazer uma declaração poderosa agora, amém? Juntamente comigo, levante a sua Bíblia, você que a trouxe. Feche os seus olhos e vamos declarar juntos. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o poder de Deus para mudar, para transformar toda e qualquer situação. E a partir de hoje, a Bíblia me governará. Em nome de Jesus. Que assim seja, amém, querido? E tudo que falarmos a partir de agora é a palavra de Deus dita ao seu e ao meu coração. E por que é que eu estou aqui bem à frente? Porque eu gostaria que você me olhasse agora. Você pode fazer isso? Pare tudo que você está fazendo e olhe para mim. Eu me chamo Zípora, para quem não me conhece. Você pode olhar para mim, mas olhar atentamente. Se eu perguntasse para você agora que você já me olhou, você poderia me definir? Será que você seria capaz de me definir apenas me olhando dessa maneira? Alguns estão dizendo que sim. Outros estão dizendo não. Alguns estão assim, né? Balançando. Acho que quer dizer mais ou menos. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, queridos. Será que o que nós vemos é possível, é passível de definirmos alguém? Será que a verdadeira estrutura humana se detém apenas naquilo que podemos ver momentaneamente? E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite. Qual é a finalidade? Qual é a funcionalidade? O que a Bíblia diz a respeito da verdadeira estrutura do homem? E eu te convido a abrir sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Você pode abri-la? Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Amém? Por que eu comecei pedindo para que você me olhasse? Porque o primeiro contato do ser humano com o outro é através do olhar. Você repara o outro pelo olhar, não é verdade? É o seu primeiro contato com o outro, é o olhar. Depois vem os outros contatos, o toque, a fala, a aproximação. Mas o olhar é o primeiro contato que nós temos e é a primeira leitura que nós fazemos do outro. E damos muita importância ao que vemos no outro, não é verdade? Tem até um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica. E o mundo prega isso.
Por isso nós estamos aí vivendo um tempo de valores tão distorcidos, porque as pessoas querem aparentar o belo, aparentar ter muitas vezes o que elas realmente não possuem. E a Bíblia descreve, né, esse primeiro momento de contato com o outro como sendo o que a Bíblia chama de corpo. E o texto que nós lemos aqui, que diz que a Bíblia é poderosa para tocar juntas e medulas. Então a Bíblia começa dizendo que o corpo, né, é a casa terrestre, aonde as pessoas habitam, onde as pessoas têm contato com o outro, com o mundo físico, é através do corpo. E a função básica do corpo é essa mesmo, queridos. A função científica do corpo para o ser humano é essa, é ter contato com o mundo físico. Mas ora, se essa é a funcionalidade do corpo, ter contato, nós podemos partir do pressuposto então que isso é apenas uma função. E uma função não pode definir a pessoa. Você está me entendendo? Amém? Uma função não pode definir quem eu sou. O meu corpo é apenas para que eu possa ter contato com o mundo físico. E aí a pergunta então continua. Ué, se a funcionalidade do meu corpo é essa, então aonde que eu estou nessa situação? Você já se perguntou isso? Você já fez esses questionamentos? Porque a Bíblia diz a respeito do corpo que ele é simplesmente um tabernáculo. Ele é simplesmente uma casa onde algo habita. E esse algo é justamente eu e você. Então, meu querido, o seu corpo não pode mais definir quem é você. Olhar para o outro não pode mais te trazer uma leitura de definição sobre quem ele é. Porque quem ele realmente é está além deste corpo. Você está me compreendendo? Ali é simplesmente um lugar onde a pessoa real está guardada e protegida. E o corpo é muito importante, porque a Bíblia diz que aquele que destruir o tabernáculo que Deus criou, para que as pessoas pudessem habitar, ele também será destruído por Deus. Então, cuidar do corpo é muito importante. Mas o olhar para o outro, olhar para o corpo do outro, não pode definir quem ele é. Amém, queridos? E o texto, em Gênesis capítulo 2, vai reforçar algumas coisas sobre isso. Você pode abrir comigo sua Bíblia? Até para que você entenda um pouco melhor sobre o que eu estou dizendo. Gênesis 2, 7. O texto nos diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ou seja, Deus pegou o pó da terra, fez um boneco, criou um lugar para que alguma coisa pudesse ser depositada. E então a Bíblia diz bem claramente que quando aquela casa, quando aquele formato estava pronto, Deus soprou sobre aquele molde o que a Bíblia diz, alma vivente. Enquanto era apenas aquele molde, enquanto era apenas aquele contorno, não havia nada. Era absolutamente vazio. Mas quando Deus se aproximou daquele corpo, né, daquela forma, e a Bíblia diz que Deus então sopra sobre ele. Sai de Deus alguma coisa. Você está me acompanhando?
Saiu da essência de Deus algo sobre aquela coisa morta, sobre aquela casca. Entrou por ele, diz a Bíblia. E aqui diz: o homem tornou-se alma vivente. E quando nós vamos no hebraico, no original, na raiz dessa palavra, alma é colocado como pneuma e vivente é colocado como neshama. Você pode repetir comigo? Pneuma, neshama. Mais uma vez, pneuma, neshama. Isso saiu da essência de Deus. Pneuma e chamar, e entrou naquela coisa oca, vazia, morta, sem valor. E naquele momento, quando aquele sopro adentrou aquela forma, a Bíblia diz que ele passou a ter vida. Isso, meu irmão, isso, você que me ouve, é o ser humano. Isso é o que a Bíblia diz, a imagem e semelhança de Deus. Não é esse corpo, pó, mas é o pneuma, neshama, que entrou naquela forma. Uma parte de Deus. Isso é o homem. Isso somos eu e você. Por isso, quando você olhar para o outro a partir de hoje, lembre-se, há algo ali dentro que saiu da essência de Deus, que vai além da estrutura que você está vendo. Amém? Por isso a Bíblia diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Pois com a mesma medida que julgais, vocês serão julgados. Porque quando você olha para o outro, e você desdenha do outro, e você julga o outro, você está vendo a casca. Mas quando Deus olha, Deus vê pneuma neshama. Deus vê a essência que saiu dele no dia que ele nos criou. Amém, queridos? E quando o inferno olha para nós, ele não vê a casca, porque a casca é pó. A irmã vai projetar algumas imagens aqui. Se essa casca que nós vemos fosse tão valiosa, queridos, ela não estaria neste lugar, de onde todos nós estaremos um dia. Ela não seria depositada neste lugar onde você estará algum dia. Ali não seria o eterno dessa casca. Você está me compreendendo? Porque é ali o destino disso que você está vendo. Quando você olha para o outro, é ali que ele vai passar a eternidade. Terra, nada. Nada que foi adquirido por esforço, nada que foi adquirido por intelecto, nada que foi adquirido com trapaças. Tudo ficará ali naquele cemitério. Mas o pneuma e chamar não ficará ali, porque esse faz parte de Deus, é a essência de Deus, e a Deus ele vai voltar. Você está me acompanhando, querido? Por isso, o interesse de Deus em nós não é no corpo, não é no ter, não é nas coisas, mas é na alma vivente. Amém? E a Bíblia ainda divide isso dando nomes. A Bíblia chama alma de alma mesmo, né? E vivente a Bíblia chama de espírito.
A alma, né, é o centro, é a mente, são as nossas vontades, são as nossas emoções. São 3 faculdades que constituem a personalidade humana e que quando Deus soprou em nós, no ato da criação, vieram como um presente. Deus resolveu presentear-nos com mente, com vontade e com emoções. São presentes de Deus que foram desvirtuados. E você vai entender logo mais à frente por quê. Mas são faculdades do próprio Deus colocadas no ser humano. E aí você me pergunta, mas para quê? Para que Deus resolveu nos presentear com essas faculdades? Primeiro, Deus nos deu uma mente, queridos. Sabe para quê? Para que você pudesse ter razão. Para que você olhasse para as coisas e pudesse ter conhecimento. Para que você pudesse olhar para as coisas e compreender como fazer e fazer da melhor maneira. Porque a Bíblia diz que Deus é perfeito. Então, quando Deus nos deu esse presente à mente, Ele também estava nos dando um pouco da sua perfeição. Você já reparou quando alguém realmente se esforça para fazer alguma coisa, como sai bonito? Como sai perfeito quando a gente lança as nossas forças para realizar alguma coisa, não é verdade? É porque é um presente de Deus para nós. É uma função que Deus nos deu para que nós pudéssemos realizar e realizar as coisas com perfeição. E a vontade é o instrumento, né, pelas quais essas nossas decisões na mente, elas virão a acontecer com força. Porque tudo aquilo que passa pela nossa vontade sai com mais alegria, não é verdade? Quando você faz alguma coisa que passa pela sua vontade, que não é imposto a você, não é melhor? Não sai com mais alegria? Então a vontade foi algo que Deus colocou dentro de nós. E que não é pecado, querido. É um presente de Deus. Para nos impulsionar até mesmo a querer viver. A querer fazer as coisas com mais alegria. E somado a isso, Deus pincelou emoções para temperar, para dar cor à nossa vida. Por isso nós sentimos as coisas. Se nós não sentíssemos, imagine como seria a vida sem emoção, irmãos. Seríamos totalmente robôs, né? Máquinas. Mas Deus resolveu que não seríamos assim. Deus então resolveu dar cor à vida humana. Ele nos presenteou com uma alegria. Ele nos presenteou com desejo. Ele nos permitiu sentirmos saudades. Até mesmo para que nós possamos valorizar o outro. Isso é o que a Bíblia chama de alma. E o que é que a Bíblia então chama de espírito? Se tudo que eu já falei aqui, né, era o que muitos talvez pensassem ser o espírito. A Bíblia define o espírito, querido, como uma parte imaterial. É aquilo que está em você e que não pode ser tocado. É o que está em você e que a Bíblia chama de eterno. Você está me compreendendo? Amém? Ou seja, o corpo foi criado para guardar todas essas coisas. A alma foi colocada ali para nos impulsionar a vivermos a vida que Deus nos deu. E junto a isso foi colocada uma essência que emanou do próprio Deus, que é chamada de espírito. E é exatamente este ponto onde a Bíblia diz que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus.
Então por que eu estou falando isso tudo? Para que você saia daqui nesta noite sabendo que o único interesse de Deus em mim e em você é no nosso espírito. É na parte que emanou dele em nós e que é eterno. Porque o corpo e a alma vão ficar aqui, mas o espírito, ele voltará a Deus. E é pela forma como nós conduzimos este espírito aqui, junto a esta alma e junto a este corpo, é que teremos que prestar contas no juízo final. É esse espírito que estará diante de Deus algum dia, do qual nenhum de nós terá escapatória. Amém, queridos? Porque a única certeza que nós realmente temos é que os nossos dias são contados. E eles vão ter fim. Então nós precisamos estar atentos da maneira, a forma como o nosso espírito está sendo conduzido, para que algum dia ele seja devolvido a Deus. Gênesis 1, 26. O texto nos diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam pela terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Amém? Nós somos, queridos, esse tripé criado por Deus, criados pela vontade de Deus, corpo, alma e espírito. Tabernáculos, né? Sentimentos, emoções e espírito, convivendo todos juntos em algo que a Bíblia chama de livre-arbítrio. Porque quando Deus nos formou, Ele soprou em nós, emanou sobre nós uma parte dele mesmo. E Deus não poderia deixar uma parte dele mesmo aprisionada. Então Deus nos concedeu algo que a Bíblia chama de livre-arbítrio. E o que seria esse livre-arbítrio? É você ter a liberdade de escolher como conduzir tudo isso que Deus te deu. Corpo, alma e espírito. Como deixar que essas coisas aflorem em você. É escolha dada por Deus. E aí você pode estar me perguntando: ué, irmã, mas como pode ser isso? Então por que é que eu preciso de Jesus na minha vida? Foi uma das perguntas que eu respondi essa semana. Se Deus me criou assim, se Ele me deu a escolha de conduzir da maneira que eu quero, corpo, alma e espírito dados por Ele, e Jesus então, aonde Ele entra nessa história? Por que é que vocês falam tanto que nós precisamos de Jesus? Porque falando assim, irmãos, da maneira como eu estou falando, a gente começa a ter uma sensação de que somos muito importantes, não é verdade? De que temos o controle sobre nós mesmos. Mas é exatamente aí que eu quero que você me ouça nesta noite. Quando Deus nos criou, e Ele nos projetou, e Ele sonhou conosco, e Ele soprou sobre nós, né? O Neshama, a essência dele nos fez alma viventes, querido. O propósito de Deus era que realmente nós estivéssemos sempre ligados a Ele. Mas quando Adão e Eva, os primeiros criados,
as primeiras criaturas, se deixaram, pelo livre-arbítrio, escolher entre obedecer e desobedecer. E todos nós sabemos que a escolha foi livre, não é verdade? Adão e Eva escolheram por livre vontade desobedecer. Recaiu sobre toda a humanidade a consequência daquela escolha. Porque, meu querido e minha querida que me ouve, você é livre para escolher, mas as consequências da sua escolha vão te perseguir para sempre. Então, quando Adão e Eva escolheram desobedecer, eles quebraram um elo, eles quebraram uma ligação, eles destruíram algo que Deus planejou, de estar próximo, de estar cuidando, de estar amando, de estar zelando, de estar protegendo aquilo que Ele criou e que Ele colocou uma parte dele mesmo. Foi quebrado, foi destruído pelo que nós chamamos de pecado. E não é o pecado que eu e você cometemos no dia a dia, não, querido. Não é esse pecado de mentir, não é esse pecado de zombar do outro. Foi um pecado muito maior. Foi um pecado de dizer a Deus: olha, nós escolhemos por livre vontade, não queremos mais a sua proteção. Não queremos mais estar perto de você. Queremos agora seguir por nós mesmos. Você está me compreendendo? Vai muito além desse pecado que nós cometemos no dia a dia, de roubar, de zombar, de prostituir. É um pecado muito maior, porque foi um pecado que disse a Deus: afasta de mim. Você está me acompanhando? Por isso, Jesus precisou entrar nesta história. Porque uma parte de Deus havia se rebelado contra ele, movido pela sua própria vontade. A mente dessas pessoas ficaram totalmente enebrecidas, petrificadas por essa decisão. E o inferno se levantou e começou a dizer para Adão e Eva: é isso mesmo, vocês podem, vocês conseguem, vocês não precisam dele. Caminhem comigo, eu os conduzirei e os permitirei fazer o que vocês quiserem. E nós estamos vendo a consequência disso até os dias de hoje, queridos. Pessoas totalmente separadas de Deus, sem o conhecimento dele, sem conhecimento do seu amor e da sua graça. Então Jesus olhou para esta história e disse: eu posso construir essa ponte, eu posso trazer essa parte de Deus desgarrada. Eu posso dizer a eles: olha, você não precisa mais estar aí perdido pela sua alma, mas você pode deixar essa parte de Deus em você aflorar e se unir a Ele de novo, e então ser cuidado por Ele. Você não precisa mais andar sozinho e perdido, enfermo, abatido. Você pode ser cuidado. Você pode ser amado. E se você se ferir, você pode ser curado. Você está me compreendendo? É por isso que Jesus entrou nessa história. Porque só Ele poderia resistir à fúria do inferno em trazer essa verdade para os nossos corações. Só Jesus poderia aguentar os ataques violentos do inferno contra esta verdade.
Porque a Bíblia diz que Jesus estava com Deus desde o início. Ele era o verbo de Deus na criação. Então só ele poderia pagar o preço. E reconstruir a ponte, irmãos. Só ele poderia restaurar. Só ele pode restaurar. Então você que está aí perdido, você que está sendo dominado pelas suas paixões, eu quero te dizer nesta noite, renda-se a Jesus. Declare com seus lábios, Jesus é o meu Senhor. E Ele restaurará essa ponte entre você e a pessoa de Deus para sempre. Por isso Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque nós mesmos não podemos resistir à fúria do inferno contra esta verdade, que há algo de Deus em nós, há uma essência do próprio Deus em nós que é eterna e que precisa voltar a Deus. Por isso, nós precisamos clamar o sangue poderoso de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos dizer, Jesus, tem misericórdia do meu espírito. Lava-me, limpa-me e escreve o meu nome no livro dos teus protegidos a partir de agora. E sabe o que a Bíblia diz que isso é, irmãos? A graça de Deus. Mesmo perdidos, mesmo dizendo a Ele, não queremos, mesmo o repudiando, quando você coloca Jesus Cristo na história, sabe o que acontece? Deus volta a olhar para você. Deus volta a ver você, não mais como uma criatura, mas como filho. Como filha, e você passa a se tornar amado de Deus, menina dos olhos de Deus. Por isso, o livro de João, capítulo 3:16, vamos dizer juntos, nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aplauda o nome do Senhor e dê glória a Ele. Jesus é o caminho, Ele é a ponte restauradora. Aleluia! E a Bíblia diz que se você não passar por essa porta, você já está condenado. Condenado a quê? Condenado a que o seu espírito nunca mais retorne a Deus. E para onde vai o seu espírito então, meu querido? Você que me ouve. Se você não clamar a Jesus para que Ele te conduza novamente a Deus pelo seu espírito, a Bíblia diz que essa pessoa que não reconhecer que Jesus pode fazer isso, passará toda a sua eternidade separada de Deus. A Bíblia diz que há um lago de fogo e enxofre, onde a dor jamais acaba, onde os vermes esperam por este Espírito, e é lá que passará por toda a sua eternidade. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Por isso eu te digo nesta noite, eu e você precisamos de Jesus. Eu e você precisamos confessar que só Jesus pode nos conduzir a Deus novamente. Amém, queridos? E você acha que acabou? Eu ainda tenho mais uma boa nova para você. Quando você reconhece que Jesus Cristo é o único Salvador, Ele é tão lindo e tão misericordioso que sabe o que Ele faz? Ele coloca uma marca em você.
A Bíblia diz que Ele nos marca. Sabe para quê? Para que quando o pecado vier nos atormentar, quando Satanás e seus demônios olharem para nós e tentarem nos fazer cair, eles olharem bem aquela marca e pensarem duas vezes com quem estão lidando. Estão lidando com os amados de Deus. Estão lidando com os protegidos do Pai. Amém? Com os quais os inimigos dizem, são do homem de branco, não podemos com eles. Porque há uma marca que a Bíblia chama de Espírito Santo de Deus. E eu te pergunto nesta noite, você já tem a marca de Cristo? Você já confessou Jesus Cristo como seu único ajudador? Você já está sendo cuidado neste rebanho de Deus, meu querido? Porque se o seu coração não tem isso como certeza, eu te digo nesta noite, você precisa confessar que só Jesus Cristo é o seu Senhor. Para que você também receba esta marca, o Espírito Santo. E a Bíblia diz que no último dia, Deus virá e separará os que possuem a sua marca dos que não possuem. Porque tudo o que Deus podia fazer para nos voltar, para nos trazer de volta a Ele, meus irmãos, Ele o fez. Não há mais nada a ser feito. Agora cabe a cada um de nós decidir para onde estamos conduzindo o nosso eterno. Porque a Bíblia diz que necessário vos é nascer de novo. O que é nascido de carne é carne. Estará naquele cemitério algum dia. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É eterno. E voltará para Deus se a marca dele estiver neste Espírito. Por isso eu te pergunto nesta noite, você tem certeza de onde você passará a sua eternidade? Você tem certeza absoluta que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Porque se você não tem, eu gostaria de fazer uma oração com você agora e eu convido a igreja a se colocar de pé e nós vamos terminar aqui. E eu gostaria que nós orássemos juntos e você que me ouve, se você não tem essa certeza, faça essa oração comigo. Clame Jesus na sua vida, obtenha essa marca no seu espírito e venha fazer parte do povo de Deus. Você pode fechar os seus olhos e repetir comigo? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou limitado, que sou pecador, mas que Jesus Cristo pode se tornar o meu Senhor, o meu libertador e colocar em mim o selo da tua aliança. Eu confesso, Jesus Cristo é o Senhor absoluto da minha vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém? E que Deus nos abençoe. E que você receba essa palavra e a dissemine. Amém, irmãos? Porque grande é a colheita e poucos os ceifeiros. Amém?